Olá! O assunto hoje será sobre literatura. Amo literatura, gosto muito de falar. Vou tentar começar hoje uma literatura mais estruturada. Já tenho uma aula sobre literatura, mas eu comecei falando lá do modernismo, de Macunaíma, inclusive unindo ao assunto ao que eu vou começar a falar hoje sobre a antiguidade clássica. Muito legal mesmo, vou fazer uma trajetória da literatura. Vamos juntos! Sempre! É isso aí, eu sou a professora Marijane Fernandes e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje eu quero falar sobre a antiguidade clássica. Nossa, um período tão distante, a antiguidade clássica, mas eu vou falar de alguns pontos interessantes e importantes para a literatura. Onde tudo começou? Nós temos um período da antiguidade clássica antes da escrita, um período em que as lendas, os mitos, eles tomavam conta do mundo. As pessoas precisavam explicar o porquê das coisas, o motivo da guerra, o motivo da falta de paz, seja lá o que foi, sempre atribuía a um deus o que estava acontecendo naquela época. Em um edital de vestibular ou de concurso público pedindo gêneros textuais, para você saber sobre gêneros textuais, você deve voltar aos estudos da literatura para saber primeiramente o que foram os gêneros literários. Foram 3 gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. Esses gêneros, eles nasceram nesse período que nós chamamos de antiguidade clássica. A pronúncia pode ser antiguidade ou antiguidade. O período clássico ou o classicismo antigo. Por quê? Mais adiante nós vamos ter um período na literatura que é o Renascimento. E o Renascimento volta às ideias da antiguidade clássica. Você vai acompanhar comigo essa linha do tempo na literatura. Mas antes de se firmarem mesmo os gêneros literários, e hoje eu vou falar um pouco sobre o gênero lírico, numa próxima aula eu falarei sobre o épico e numa outra sobre o dramático. Antes de falar sobre o nascimento dos gêneros, eu gostaria de falar de uma figura muito importante nesse período antigo, que era o Rapisodo. Em alguns lugares chamavam de Aedo, em outros lugares de Rapisodo. Era uma espécie de poeta, só que a poesia nessa época ela era cantada. Tanto a poesia lírica, que é a poesia que nasce dos sentimentos, da emoção, e a poesia épica também. A poesia épica, ela era uma poesia narrada. Havia um narrador em terceira pessoa. Mas todas as poesias eram tocadas com instrumentos. A poesia vai se separar da música no século XV, depois de Cristo, na nossa era. Nós temos então a herança dos gregos em relação ao que nós entendemos por arte. Mas antes disso, o papel do Rapisodo, ele era importante, porque o Rapisodo, ele era responsável de passar geração após geração a história do seu povo. Ele sempre falava de um herói, que era um herói grandioso, que saía para lutar em nome do seu povo. É claro que sobre esse herói eu vou falar na aula sobre gênero épico. Só estou fazendo uma introdução. É claro que esse Rapisodo, ele saía de corte em corte cantando essas histórias. E ele sempre passava para outro Rapisodo. Essas histórias, elas eram decoradas, nasceram antes da escrita. Essas histórias que os Rapisodos cantavam eram chamadas de rapisódias. Mas o que era uma rapisódia? Uma rapisódia era um fragmento de uma história. O livro, por exemplo, a Odisseia, foi composto por muitas rapisódias. Se tivesse a história do Odisseu, que desafiou Poseidon e foi lá na ilha e matou o Ciclope, que era o filho do Poseidon, essa era uma história contada por um Rapisodo, era um fragmento. Outra história contada por um Rapisodo seria a parte em que o Odisseu ou Ulisses ficou preso na ilha da deusa Calipso. Seria uma parte da história. Um livro como a Epopeia, com 10 cantos, são muitas histórias. Não dá para contar de uma vez só. Essas muitas histórias são chamadas de fragmentos. Eram as rapisódias.
Mais tarde, quando eles estruturaram, que eles organizaram a epopeia, foi que nasceu então a poesia épica, a epopeia e assim por diante. Mas é claro que depois eu vou explicar a estrutura da epopeia em uma outra aula. Outra parte bem interessante, herança grega, é a própria mitologia. A mitologia grega ela é fabulosa. Você há de convir comigo para inventar toda aquela história do nascimento da Terra, do Deus maior, até chegar em Zeus, é preciso uma mente bem criativa. A mitologia ela está presente em grande parte da produção literária daquela época. No gênero lírico, nós podemos ver parte da poesia. No gênero lírico, que é a poesia mais subjetiva, subjetiva no sentido de falar do sentimento, nós podemos ver também parte da mitologia. Na epopeia, nós podemos ver. No gênero dramático, o gênero dramático era o teatro, ele também continha muito da mitologia. Mas nesse período também nasce na Grécia a filosofia. A primeira escola filosófica vai nascer na Grécia. Por esse motivo, quando a filosofia nasce com Tales de Mileto, é um período que se inaugura a razão. Quando nós pensamos na razão, é a mesma coisa que lógica, que objetividade. Por isso, esse período antigo, classicismo antigo, dentro da sua característica, ele é antropocêntrico. O homem no centro de tudo. Por que o homem no centro de tudo? Pela descoberta da filosofia. O homem começou a raciocinar, a pensar, a explicar de uma forma mais lógica e não por causa dos deuses sobre a origem das coisas, a origem dos seres, o porquê da guerra. E várias escolas foram surgindo naquele período da antiguidade. A primeira escola surgiu no século VI, eu acredito, antes de Cristo, se não me falha a memória. A característica antropocêntrica da antiguidade clássica vem desse período. Aí você pode me perguntar, se é antropocêntrico, por que a presença da mitologia? A mitologia vai ser uma característica. A mitologia na antiguidade clássica não significa religião. A literatura, até o período do modernismo, as escolas literárias elas vão ficar um período em que há no centro delas o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem racional, é um período mais lógico, mais objetivo, e um outro período mais teocêntrico. Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Depois da Antiguidade Clássica, por exemplo, vem a Idade Média. A Idade Média é um período teocêntrico, porque a igreja vai ter o domínio de todas as coisas. Se é um período teocêntrico, então é motivado pela fé, pela emoção, pelo subjetivismo. O período antropocêntrico, como eu já falei, ele é mais racional, ele é objetivo. A literatura vai ter esse período mais subjetivo, teocêntrico, mais objetivo, antropocêntrico, mais pessoal, mais ligado no sujeito e mais impessoal. Isso não significa que no período antropocêntrico não vá ter poesia. A poesia lírica nasce na antiguidade clássica, mas era uma poesia também motivada por aquela característica. É muito importante entender o contexto histórico, entender por que surgiu a literatura e entender a característica de cada escola. Mas o que é uma escola literária? Uma escola literária é um nome organizado didaticamente para que nós venhamos a compreender o período da vivência do homem na humanidade. A literatura, que é a arte da palavra, ela conta de forma bonita, de forma mais graciosa, a vivência do homem nas eras, nos períodos. É muito fácil hoje você pegar um jornal e ler o que acontece no mundo. Agora, pegar esse acontecimento e transformar numa história, transformar numa música, transformar numa poesia, transformar numa arte plástica é outra coisa. Precisa de habilidade, precisa de talento, precisa de quem faz, precisa do artista e precisa do observador. O observador somos nós, quem tenta entender esse período, quem tenta fazer a leitura de uma arte. Aqui, nas nossas aulas, nós vamos falar primeiramente de literatura, que é a arte da palavra, mas é claro que a literatura, eu digo que ela é bem enxerida, porque ela se mistura com outras artes, se mistura com a história, se mistura com a sociologia, com a filosofia,
e assim por diante. Mas também eu não vou falar de tudo um pouco, eu sei um pouco de literatura e é isso que eu vou contribuir aqui nas aulas. Os gregos também, eles eram talentosos, de uma criatividade, trabalhavam tudo com muita beleza, com muito equilíbrio. A beleza, o equilíbrio, a harmonia, simetria, tudo isso será característica do período clássico antigo. Tanto é que mais tarde, no Renascimento, quando o Renascimento volta para imitar o classicismo antigo, eles buscam novamente essa beleza simétrica. Se você observar uma escultura do tempo antigo, ela é perfeita, ela é bem organizada, ela é bem medida, porque a beleza era um padrão. Entre os gêneros literários, que eu já falei a vocês que são 3, o gênero lírico, o épico e o dramático, hoje eu vou começar a falar do gênero lírico. Foi um gênero pouco cultivado na Antiguidade Clássica. Ele começa a ser mais cultivado na Idade Média e depois do humanismo, aí sim, humanismo que vai ser um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. É quando ele começa a ser um pouco mais cultivado. Na Antiguidade Clássica nós vamos ter poucos representantes, inclusive na Antiguidade Clássica nós temos uma mulher que é a Safo de Lesbos, que ela vai ser uma poetisa muito importante naquela época. Ela fez vários poemas, inclusive poemas da Safo foram proibidos pela igreja no período da Idade Média. Você pode acompanhar comigo um dos poemas da Safo. Diz assim: A lua já se pôs, é o título. A lua já se pôs, as Pleiades também, meia-noite, foge o tempo e eu estou deitada sozinha. Ai, professora, mas era um poema? Era. Um poema objetivo, mas com a linguagem mais impessoal. E observem que neste poema ela deixa passar a solidão que ela sentia. Ela pertencia à ilha de Eressos, era mulher de um rico comerciante. Mais tarde, quando o marido morre, ela sai do local. Dizem que ela tinha algumas amantes, ela gostava de mulheres. E muitos dos poemas que ela fez foram para essas meninas, que inclusive essas meninas faziam parte da escola de música dela. Mais tarde, quando ela volta para a ilha de Lesbos, ela volta a reunir esse grupo de pupilas. E essa ideia de deitada sozinha dá a entender a solidão e um certo erotismo que ela sentia. Como eu falei, muitos poemas da Safo foram queimados durante a Idade Média pela igreja. Outro poeta que se destacou na Antiguidade Clássica foi o Anacreontes, chamado o poeta de Teos. Inclusive, na época do parnasianismo, aqui no Brasil, o Alberto de Oliveira, ele fala sobre essa poesia que veio do Parnaso e fala de Anacreontes, o poeta de Teos. Para você ter conhecimento de uma literatura mais adiante, você precisa ter um pré-conhecimento, ou seja, o que aconteceu antes, para poder entender essa conversa que se chama intertextualidade que os autores mantêm no decorrer das épocas. Vocês devem lembrar que toda poesia lírica ela era acompanhada por uma lira. Inclusive, o nome vem da lira grega, que era um instrumento de cordas. E a poesia, como eu falei, ela era cantada, ela era tocada, só mais tarde que a poesia vai se separar da música. O Anacreontes, ele faz um dos poemas, é um trecho só, não vou ler todo. Diz assim: tirei-lhes todas, prendi-lhe, outras de tempra melhor, e dos hercúleos trabalhos comecei a ser cantor. A lira rebelde, a seu tangedor, em cantos a amor. Quando diz comecei a ser cantor, é a ideia de comecei a fazer poesia. Inclusive, a Cecília Meirelles é uma poetisa da década de 30, ela gostava de ser chamada de poeta. Ela falava para a poesia dela, eu canto. E quando ela dizia eu canto, ela dizia eu faço poesia, que é metalinguística, metalinguagem. O que é metalinguagem? É quando a poesia fala da poesia. O que nós temos aqui, ele faz uma referência também à lira, que era o instrumento que eles tocavam enquanto recitavam a poesia. E o terceiro grande poeta da Antiguidade Clássica, nós temos Píndaro.
da cidade de Tebas. Píndaro foi um grande poeta. Diz a lenda que quando ele era criança, uma abelha picou a língua dele e por isso ele tinha esse doce para fazer poesia. Mas na realidade ele tinha tido grandes professoras na época e ele conseguiu desenvolver um grande talento. Foi um grande orador, ele fez muitas poesias para os grandes representantes da época e ele diz o seguinte: serenidade, filha benévola da justiça, que engrandece a cidade, tu que tens as chaves supremas dos conselhos e das guerras. Acolhe estas honras ao vitorioso Pítico, Aristomeno. Tu sabes o momento exalto de proporcionar contentamento e de, do mesmo modo, recebê-lo. Vocês podem perceber que é um poema laudatório a Pítico, um grande representante da época de Píndaro. Pois é, e do gênero lírico, vários gêneros vão se desenrolar, vão se desenvolver, que hoje nós trabalhamos como gênero textual. Se você lembrar o soneto, o que é um soneto? É uma poesia clássica, que nasce lá no humanismo. Ainda vai surgir o soneto, que é feito de 2 estrofes com 4 versos e de 2 estrofes com 3 versos, que nós falamos 2 quartetos e 2 tercetos. Uma elegia, que também vai surgir. Uma elegia era um poema fúnebre. Morria alguém, então pedia lá para fazerem uma elegia. Temos uma ecogla, que mais tarde também surge. Ecogla ou égloga era um poema pastoril, que falava de um pastor e de uma pastora no campo, e assim por diante. A esparsa, que era um poema também de temática amorosa, de uma só estrofe. Nossa, e muitos outros poemas vão surgir. Cada época a poesia ela também vai ter uma forma de ser composta, de ser feita, de ser modificada. Tudo isso é muito importante para você saber na hora da interpretação da prova. Pois é, nós vamos ficar por aqui com o gênero lírico. Na próxima aula eu irei falar sobre gênero épico. Se inscreve no meu canal se ainda não se inscreveu, não custa nada, é bem rapidinho. Coloca o meu like, eu estou aguardando e não esquece de ativar o sininho. Também compartilha o vídeo com outras pessoas. Até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço.